Gálatas 6, nós vamos ler do versículo 6 até o versículo 10. Convido você a ouvir com atenção a palavra de Deus, que diz assim: Mas aquele que está sendo instruído na palavra, faça participante de todas as coisas boas aquele que o instrui. Não vos enganeis, de Deus não se zomba, pois aquilo que o homem semear, isso também ceifará. Porque o que semeia para a sua própria carne, da carne colherá corrupção. Mas o que semeia para o Espírito, do Espírito colherá vida eterna. E não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos, se não desfalecermos. Por isso, enquanto tivermos oportunidade, façamos o bem a todos, mas principalmente aos da família da fé. Feche seus olhos, nós vamos orar mais uma vez. Senhor, nós rogamos agora a tua ajuda. Fale conosco nesta noite, nos dê o teu Espírito e haja em nossas vidas profundamente. Transforme-nos segundo o teu querer. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Irmãos, vocês já tiveram que ensinar algo para alguém? Provavelmente sim. Mesmo se você não é um professor, uma professora, na nossa vida nós sempre ensinamos. Nós ensinamos filhos, parentes mais novos, pessoas, amigos, colegas de trabalho. Todos já tivemos e ainda teremos muitas vezes que ensinar algo para outra pessoa. E às vezes nós ensinamos e o nosso ensino muitas vezes tem toda uma didática no sentido de que nós mostramos o conceito, ou melhor, o que é que está sendo ensinado. E depois nós ensinamos como colocar em prática. Então nós ensinamos o que e como. E muitas vezes o ensinado, a pessoa recebendo essa instrução, não põe em prática. E isso é muito frustrante. Talvez quando você ensina um filho ou a esposa ou outra pessoa a dirigir, você diz, olha, você tem que fazer tal coisa e depois outra coisa. Este é o que. E você explica. E você fará isso desta forma, primeiro se concentrando nesta parte, depois aquela, e assim você dirigirá melhor, o carro seguirá de uma forma mais fluida, e a pessoa não põe em prática. E aquilo frustra a pessoa. Você sabe muitas vezes o porquê que apenas ensinar o que e como não basta? Porque nós esquecemos de ensinar o porquê de fazer aquilo. Ou melhor, nós esquecemos de dar motivações para a pessoa que agora sabe o que e sabe como colocar em prática o que foi ensinado. Com crianças isso funciona muito bem. Você vai lá e ensina a criança o que ela deve aprender. Você ensina como ela faz aquilo e em seguida você dá uma motivação. Porque fazendo isso você conseguirá outras coisas, você alcançará seus objetivos, o que está difícil ficará mais fácil. Isso é motivação para a pessoa pegar o que ela aprendeu e como ela aprendeu e colocar em prática. Nós, muitas vezes, apenas ensinamos o que e como, e não damos os motivos para as pessoas aprenderem. Mas Paulo não faz como nós. Paulo ensina o que, o conceito, ele ensina como e imediatamente ele nos dá os motivos pelos quais nós devemos pôr o conceito em prática da maneira que ele ensinou. Trazendo este princípio, usando um vocabulário mais próximo da carta aos Gálatas, nós vimos que Paulo, nessa carta, escreve para as igrejas da região da Galácia contra o evangelho judaizante, ou o falso ensino de que as obras da lei são necessárias para a salvação. Na sua carta, então, Paulo derruba esse falso ensino e Paulo mostra o que é o evangelho verdadeiro, salvos pela graça, mediante a fé apenas. Paulo faz grandes esforços e consegue de maneira exemplar derrubar o falso ensino e mostra o que é o ensino verdadeiro, o que é o evangelho da liberdade em Jesus Cristo. Salvos pela graça de Deus e apenas pelas graças, não por obras,
pela graça do nosso Deus. Este é o conceito. O que é? O que é o Evangelho? Paulo depois segue e continua a mostrar as ramificações deste ensino, dizendo, olha, mas isso não significa que nós podemos viver uma vida de libertinagem. Afinal de contas, nós estamos em uma batalha. E Paulo então amplia o conceito do Evangelho da salvação pela graça, mostrando a batalha entre a carne e o espírito. E Paulo dá detalhes, olha, essa batalha ela está acontecendo, você deve ficar pronto, ficar alerta para esta guerra, e você deve crucificar a carne, cultivar o fruto do Espírito. Paulo então lista quais são as obras da carne, e Paulo também mostra qual é o fruto do Espírito. E depois de fazer tudo isso, ou seja, depois de explicar todo o conceito do Evangelho da graça, ele então, nós vimos semana passada, no começo do capítulo 6, mostra o como fazer isso. Ou seja, ele falou, olha, o Evangelho é esse. Isso significa que existe essa batalha, mas nós devemos cultivar o fruto do Espírito. Este é o Evangelho da graça, livres do pecado, livres da lei, livres para viver cultivando o fruto do Espírito. Este é o conceito. E agora, então, no capítulo 6, ele mostra como. Então, como que vocês vão colocar este conceito em prática? E ele disse, olha, é através de uma vida em comunhão, levantando os caídos, carregando os fardos dos outros, e cada um levando em conta sua própria porção, seus próprios dons e talentos que Deus tem dado para você. É assim que você vai conseguir colocar em prática o que eu estou ensinando. Vivendo em comunhão, levantando uns aos outros, carregando o peso uns dos outros e cada um utilizando e considerando a sua própria porção. Depois, então, de mostrar o que e como, o texto que nós lemos hoje, Paulo nos dá os motivos. Ele não para apenas em como viver no Espírito, como cultivar o fruto do Espírito, como vivenciar o Evangelho da liberdade. Ele nos dá os motivos pelos quais nós devemos fazer isso. Em outras palavras, talvez você se pergunte, depois de ter ouvido tudo que já foi dito na carta de Paulo aos Gálatas, tudo bem, eu entendi como, mas eu me pergunto por quê? Por que eu devo viver pelo Espírito? Qual é a motivação que eu tenho para viver no Espírito, para cultivar o fruto do Espírito? Neste texto, Paulo nos responde. E são 3 motivações, 3 motivos pelos quais nós devemos viver no Espírito. Primeiro, nós devemos viver no Espírito para que a boa instrução continue. Esse é o versículo 6. Depois, nós devemos viver no Espírito para não zombar de Deus. Versículos 7 e 8. E por último, devemos viver no Espírito para colher os frutos no tempo certo. Versículo 9 e 10. Se você se pergunta, por que viver no Espírito? Paulo nos responde, para que a boa instrução continue, para não zombar de Deus, para colher os frutos no tempo certo. Versículo 6, Paulo diz assim, mas aquele que está sendo instruído na palavra, faça participante de todas as coisas boas aquele que o instrui. Ele começa essa sessão a listar esses motivos para vivermos no Espírito, com uma conjunção que tem o sentido de contradição, mas, ou seja, espera-se que ele está, então, expondo agora uma ideia contrária ao que foi exposto antes. Se você voltar um pouquinho no versículo 5, é o verso em que ele diz, porque cada um levará o seu próprio fardo. Nós vimos semana passada que isso significa não fardo de peso, mas fardo como se fosse uma bolsa, onde você carrega as suas ferramentas, e cada um tem a sua própria bolsa com as suas ferramentas, e você deve levar em conta e considerar a sua própria bolsa, a sua própria porção. Não ficar se comparando com outros, não ficar com inveja das ferramentas dos outros, mas fazer uso daquilo que Deus te deu, a sua porção, levando as suas próprias ferramentas. E talvez porque o versículo 5 acaba com essa ideia um pouco individual, que é verdadeira e bíblica, sobre cada um ter seus próprios dons, talentos, facilidades e dificuldades, cada um ser cada um. Paulo então começa o versículo 6 dizendo, mas, ou seja, mesmo que cada um considere sua própria porção, cada um leve seu próprio fardo,
Mas um deve partilhar com o outro todas as coisas boas. E, em específico, Paulo menciona o instruído compartilhar com o que o instrui. Aqui Paulo está se referindo ao sustento e à maneira em que a igreja sustenta o pastor, os trabalhadores, os líderes da igreja. Talvez você está pensando, este sermão o pastor vai gostar de pregar. Não é bem assim. Esse texto, essa porção, nos deixa bem convictos de muitas das nossas falhas. Mas é o que a palavra de Deus nos ensina, que nós devemos viver no Espírito para que a boa instrução continue. Olha, cada um tem sua porção, seus dons, suas ferramentas, mas no contexto da igreja, aqueles que são instruídos devem partilhar, compartilhar, fazer participante os que instruem de todas as coisas boas. Todas as coisas boas, Paulo se refere à questão do sustento financeiro, mas não apenas. Todas as coisas boas, a boa companhia, a boa amizade, o companheirismo, encorajamento, as orações, o suporte, o apoio, todas as coisas boas. A correção no momento apropriado, a instrução quando necessário, todas as coisas boas. O que Paulo está dizendo é que para viver no Espírito, ou viver no Espírito é necessário para que a boa instrução continue, cultivando o fruto do Espírito, cada um usando os seus próprios dons, suas próprias ferramentas, partilhando todas as coisas boas, é que nós somos motivados a viver no Espírito. Aqueles que são instruídos, Paulo está dizendo aqui, se referem a todos os membros da igreja. E o que o instrui se refere ao presbítero docente ou pastor, aquele que ensina. Então, colocando em termos práticos e diretos, aqui nós temos um ensinamento sobre partilhar das coisas boas, o que é instruído com o que instrui. A primeira aplicação direta que nós tiramos talvez até a aplicação prévia, é a necessidade de pastores. Muitas igrejas dizem que não são necessários pastores, que todos são crentes, todos têm a capacidade de estudar a palavra de Deus e não precisa ter pastor. As duas primeiras afirmações são verdadeiras. Todos têm acesso à palavra, todos têm capacidade de ler e estudar e entender, e devem ler, estudar e entender e fazer uso da palavra. Porém, entende-se que Deus vocaciona algumas pessoas para uma vida trabalhando com isso e ensinando as pessoas. Essas pessoas, no sistema presbiteriano, passam por anos de preparação, antes mesmo de ir ao seminário, o conselho local examina, depois o presbitério examina, depois os anos estudando no seminário, e o presbitério examina novamente, para que se uma igreja ache a pessoa apta, a convide e ela então se torne pastor daquela igreja. Este não é uma invenção moderna, este é o ensino bíblico. Paulo, em suas cartas, você pode ler depois várias das outras cartas, ele escreve algumas vezes para os presbíteros, para os líderes da igreja, assumindo que nas igrejas teriam pastores, teriam líderes, presbíteros. Presbíteros docentes, presbíteros regentes, o mesmo ofício com ênfases diferentes. Os regentes são mais concentrados no governo, enquanto o docente concentra-se mais no ensino. Então, a necessidade de pastores. Jesus nos disse para orar por trabalhadores. A seara é grande, nós devemos pedir para que Deus mande mais trabalhadores. A palavra de Deus diz que os professores, os mestres na igreja são presentes, enviados por Deus para instruir o povo. Então, o que isso significa é que vocês devem olhar para mim e me ver como um grande presente de Deus na vida de vocês. Mas tirando a piadinha de lado, significa que a igreja como um todo, nós incluídos, devemos ser gratos por pastores, orar por pastores, pedir que Deus abençoe e use os pastores. Segunda aplicação prévia é que a função primária do pastor é ensinar. Nós temos um conceito, talvez até ultrapassado,
de que um bom pastor, ele deve ser bom em todas as outras áreas, e mesmo se ele não conseguir ensinar adequadamente, não tem problema. Essa não é bem a visão bíblica. A Bíblia ensina de que a função principal é o ensino. O pastor, o presbítero, o docente, ele foi vocacionado para o ministério da palavra e da oração. Quando os apóstolos, lá em Atos 6, estavam diante de uma situação em que as pessoas tinham várias necessidades físicas, os apóstolos disseram: não é bom que nós deixemos de nos concentrar no ensino, na palavra e na oração, para atender a necessidade física das pessoas. Então, vamos eleger diáconos para que eles possam suprir. A resposta dos apóstolos não foi: olha, a necessidade física não tem importância, deixa para lá, concentre-se apenas no espiritual. Não. Foi: nós vamos eleger pessoas aptas, capazes para suprir essa necessidade, sem deixar de suprir também a necessidade do ensino. Pastores, presbíteros, docentes, principalmente, têm a função de ensinar, mas isso se aplica para todos os presbíteros. Se você ler Timóteo, por exemplo, você vai ver que uma das qualificações do presbítero é ser apto a ensinar. O presbítero é aquele que instrui e conduz a igreja no ensino. Tendo visto isso, Paulo então nos diz: partilhar de todas as coisas boas. É interessante que aqui nós não temos um relacionamento de patrão e funcionário, de mestre e escravo. Nem do pastor com a igreja, nem da igreja com o pastor. É um termo de compartilhar das coisas boas. O princípio que Paulo está trazendo aqui é de que, para que o que instrui, o mestre, o professor que está ensinando, consiga se dedicar para isso, é importante que a igreja compartilhe das coisas boas para que as necessidades dele também sejam alcançadas. Então, para que o pastor não precise ter 2 empregos, ter preocupações fora da igreja, para que ele possa se ocupar totalmente com o ensino e com a igreja, é que Paulo diz para o instruído partilhar de todas as coisas boas com o que o instrui. Logo, é dever das igrejas honrarem os pastores. E eu sou muito grato a Deus, porque aqui na igreja em que eu pastoreio, a minha primeira igreja e a melhor igreja que eu já pastoreei, os irmãos honram muito a minha vida e a minha família. Desde que nós chegamos aqui, nós somos recebidos com amor, com carinho e com cuidado. Minha esposa viaja e eu recebo convites para almoçar na casa dos irmãos. E as necessidades são atendidas. Não somos deixados de lado, e isso vem do fato de que esta é uma igreja que já foi ensinada, que tem uma maturidade. Nós louvamos a Deus por isso, mas nós ensinamos, isso deve continuar. Nós não sabemos os planos de Deus para o futuro, outros pastores talvez virão. Honrem os pastores, partilhem de todas as coisas boas com eles, permita-os não ter preocupações fora para se dedicarem completamente à igreja. Mas aí nós invertemos o lado da moeda e aplicamos para os pastores. Ai daqueles que abusam do cuidado da igreja para ter uma vida de indulgência, de preguiça e de folga contínua. Aqueles que usam e abusam do fato de que a igreja sustenta, de que a igreja cuida, para não trabalhar. Veja que Paulo diz: a instrução continue, todas as coisas boas, aquele que o instrui. A igreja deve aprender, o pastor deve ser capaz de ensinar, o pastor deve se dedicar a isso. Os irmãos podem ter certeza que Deus irá cobrar sermões feitos em cima da hora, por preguiça, não por imprevistos. Momentos em que o desleixo faz com que o ensino seja prejudicado. Deus está vendo. Deus quer que a igreja partilhe das coisas boas para que a instrução continue, para que as pessoas aprendam e cresçam juntos na caminhada com o nosso Senhor. Então, nós, como pastores, precisamos garantir que a instrução seja boa, nos dedicar, nos empenhar, buscar
apresentar a palavra de Deus da forma que a palavra de Deus é apresentada. Eu tinha um professor no seminário que falava assim, olha, a Bíblia é um livro fantástico, requer um esforço muito grande de pastores para conseguir pregar sermões chatos e sem graça, porque eles estão transformando e modificando a palavra de Deus. A Bíblia é fantástica, a Bíblia é interessante, a Bíblia é profunda, estude, busque se aperfeiçoar para ensinar o povo de Deus. É uma responsabilidade muito grande. Por isso, e sou grato mais uma vez aos irmãos, às reuniões de oração, se você participa, você percebe, sempre ora-se pelo pastor. Não porque o pastor é mais especial, mas porque o pastor precisa da oração dos irmãos para continuar o ensino, para ser capaz de ensinar, para conseguir conduzir o povo de Deus. É uma grande responsabilidade. É uma grande responsabilidade. Mas pela graça de Deus, com igrejas como essa que honram o pastor e sua família, Deus coloca suas promessas em prática e cumpre com suas promessas. Então nós devemos viver no Espírito para que a boa instrução continue, para que tenhamos uma igreja que cultiva o fruto do Espírito, que ama um ao outro, que carrega o peso um do outro, que caminha junto um do outro, sem inveja, sem disputas, para que assim um ajude o outro a cultivar o fruto do Espírito e nós sejamos uma comunidade frutífera, uma comunidade parecida com o nosso Senhor Jesus Cristo. Mas Paulo não para por aí. Ele então nos dá um motivo ainda mais profundo. Nós devemos viver no Espírito, cultivar o fruto do Espírito para não zombar de Deus. Paulo começa o versículo 7, não vos enganeis. Isso nos mostra que muitas pessoas estavam se enganando naquele contexto. E também nos dias de hoje, muitos se enganam. De Deus não se zomba. Aquilo que o homem semear, isso também ceifará. Não vos enganeis. Aqueles que acham que Deus não está vendo, que Deus não sabe o que acontece, aqueles que acham que podem viver como se Deus não existisse, os chamados ateus praticantes. Talvez você não conheça uma pessoa que se declara, eu sou ateu, eu não acredito em Deus. Ela diz, eu acredito em Deus, mas eu vivo como se Deus não existisse. No final é a mesma coisa, um ateu praticante. Acredita que Deus existe, mas não importa, isso não muda nada na vida da pessoa. Não vos enganeis, de Deus não se zomba. O princípio que Paulo ensina aqui é um princípio verdadeiro na vida de todos nós, e todos nós sabemos disso. Se você for no quintal de casa e plantar maçã, é impossível que nasça outra fruta a não ser maçã. Se você pega e planta uma tulipa, não vai nascer orquídea. O que se planta é o que se colhe. Não tem como plantar algo e esperar outra coisa diferente. Isso é verdade na agricultura, na natureza e também nas nossas vidas. Paulo, então, expande este conceito mostrando e voltando a falar da batalha entre a carne e o espírito. Olha, se você semeia, se você planta para a própria carne, você vai colher corrupção. A palavra para corrupção também pode ser traduzida como deterioração. Se perdendo, se desgastando. É uma palavra que sempre leva à morte. Já foi desgastado, corrompido até a morte. Se você planta para a carne, se você semeia para a carne, você vai colher a morte. Por outro lado, se você planta para o Espírito, você colherá vida eterna. Este princípio é válido para nós. E será válido até o dia em que o nosso Senhor Jesus voltar. O que nós plantamos, nós vamos colher. Não vos enganeis. Primeiro, nós precisamos aplicar isso para o não cristão. Aquela pessoa que vive como se Deus não existisse. Não vos enganeis. Deus está vendo. Deus sabe melhor do que você mesmo, até mesmo os seus pensamentos. O ladrão, que ninguém sabe que é ladrão, não se engane. O adúltero, que ninguém sabe que é adúltero, não se engane.
O assassino, que ninguém sabe que é assassino, não se engane. O preguiçoso, que ninguém sabe que é preguiçoso, não se engane. O que você plantar é o que você vai colher. Não tem como colher outra coisa. Quantas vezes você tem ouvido o evangelho do Senhor Jesus Cristo e virado as costas? Não se engane. Não se engane achando que Deus é bonzinho demais e vai deixar você colher algo diferente do que você está plantando. Se você está plantando um coração endurecido e uma recusa ao arrependimento, por que você espera colher perdão? Se você está plantando uma vida de busca pelos prazeres da carne, por que você espera colher vida eterna? Não vai acontecer. Não se engane, de Deus não se zomba, de Deus não se ri, de Deus não se trata como se Ele fosse um ser indiferente. Ó lá, o Deus, deixa Ele lá, não tem importância nenhuma. Não se engane. Ouça o chamado ao arrependimento e arrependa-se hoje. Jesus te dá mais uma chance. Não continue plantando para a carne, venha para o Senhor Jesus. Plante para o Espírito e colha a vida eterna. Mas nós também precisamos aplicar isso para aqueles que conhecem a Cristo, os cristãos. Porque nós fomos livres do poder do pecado, mas ainda existe o resquício do pecado dentro de nós. Por isso que Paulo ensina a crucificar a carne, a pegar o nosso velho homem e colocar na cruz e enfiar os pregos bem profundamente, para que a carne não levante, não saia de lá. E muitos crentes estão vivendo uma vida de brincadeira com o pecado. Muitos cristãos vivem uma vida achando que podem ter um pecado de estimação, achando que o pecado não faz mal. E isso é verdade também no meio reformado, porque as pessoas pensam, eu sou salvo pela graça, não pelas obras. Deus é misericordioso, Deus é rico em perdoar. Quem é Deus como o nosso Deus? Olha só que coisa maravilhosa. Então o meu pecadinho não faz mal. Não tem problema, Deus perdoa. Se você faz isso, você está zombando de Deus. Não se engane, de Deus não se zomba. O que você plantar, você vai colher. Casais que plantam indiferença, rancor um com o outro, e esperam colher um casamento frutífero e harmonioso, não vão colher mais rancor, vão colher relacionamentos destruídos, ódio um pelo outro. Pessoas que plantam uma busca incansável pelo prazer sexual, não vão colher uma saúde mental, não vão colher uma vida tranquila. Vão colher doenças, dificuldades, vão colher a incapacidade da intimidade, a intimidade sendo prejudicada por toda a vida. Pessoas que plantam uma vida de corrupção e roubo, não vão colher paz, vão colher a dificuldade, a impossibilidade de se deitar à noite e cair no sono, porque a consciência pesa. Vão colher muitas vezes as consequências dos seus atos aqui nesta vida, mas se isso não acontecer, não se engane. Deus não se esqueceu, Deus não é zombado. Vão colher a morte. Cristãos, não se enganem. Não usem a graça de Deus como desculpa para uma vida de pecado. Odeie o seu pecado. Rejeite o seu pecado, lance fora, abra mão. Não fique plantando, indulgindo a sua carne, satisfazer seus desejos, achando que vai colher espiritualidade e santidade. Quantas pessoas reclamam, mas eu não cresço na fé, a minha fé não fortalece, eu não me torno uma pessoa mais santa, por quê? Por quê? E quando na verdade essa pessoa está plantando apenas obras da carne, está plantando para a sua carne. E esperam colher uma vida espiritual, não acontece. Deus é justo. Nós devemos ouvir os avisos que a Bíblia nos dá e acatar com temor. Por isso que o autor aos Hebreus diz que terrível coisa é cair na mão do Deus vivo. E você cristão que conhece o amor de Deus, não zombe do amor de Deus.
Você que conhece o que Cristo fez por você, não zombe de Cristo. Não olhe para Cristo e diga, o Senhor fez isso, mas eu vou continuar vivendo a minha vida plantando para a carne. Não faça isso, não se engane, de Deus não se zomba. Use estes avisos e tenha medo. E use o medo para te impedir de pecar. Uma vez eu ouvi um certo pastor dizendo, olha, talvez o principal motivo de eu não trair minha esposa não é nem o medo que eu tenho da minha esposa, é porque eu sei o Deus que eu tenho, que Ele é justo. E dele não se zomba. E as consequências vêm. Olhe para a vida de Davi, o homem segundo o coração de Deus, mas que zombou de Deus, que se entregou à luxúria, ao desejo da carne, que cometeu assassinato. Leia o que acontece com Davi, depois que o profeta Natã vai confrontar o seu pecado. Ele perde o filho, ele perde o reino, ele tem que viver em cavernas fugindo do próprio filho. O próprio filho pega as mulheres de Davi, concubinas, e as possui publicamente, na frente de todos, um filho dormindo com as esposas do pai, na frente de todo o reino. Um filho que odeia o pai a ponto de tentar matar o pai a todo instante. Porque Davi plantou para a carne. Ele colheu as consequências. Nós não estamos aqui contrariando a Bíblia e a graça de Deus. Mas nós não podemos usar a graça de Deus e o perdão como desculpa para pecar. Nós temos que correr dessa ideia, não tem problema, Deus perdoa. Não faça isso. Não faça isso, de Deus não se zomba. Um comentarista, John Stott, diz assim, todas as vezes que nós deixamos nossa mente cultivar um rancor ou cuidar de um ódio, toda vez que nós deixamos nossa mente entreter uma fantasia impura, ou nós nos aprofundamos em autopiedade, nós estamos plantando para a carne. Toda vez que nós permanecemos em uma companhia ruim, de quem nós não conseguimos resistir à influência, toda vez que nós ficamos deitados na cama quando deveríamos estar levantando e orando, toda vez que nós vemos pornografia ou consumimos literatura pornográfica ou vídeos ou coisas do tipo, toda vez que nós assumimos um risco que prejudica o nosso autocontrole, nós estamos plantando para a carne. Muitos cristãos plantam para a carne todo dia e se perguntam por que não colhem santidade. Santidade é uma colheita. Se nós vamos colher ou não, depende quase inteiramente do que nós plantamos. Nós precisamos plantar para o Espírito. E é isso que Paulo ensina. Se nós plantarmos para o Espírito, nós vamos colher vida eterna. É completamente o oposto. Plantar para a carne, colhe corrupção, morte. Plantar para o Espírito, colhe vida eterna. Como plantamos para o Espírito, nós já vimos isso. Uma vida de intimidade e obediência ao nosso Deus. Uma vida que entende o amor de Deus e a graça de Deus que nos libertou do poder do pecado. Uma vida que busca obedecer a Deus não para conquistar a salvação, mas porque fomos salvos, porque Deus nos amou, porque Deus é o nosso Pai. Uma vida que busca dedicar todos os esforços para a glória de Deus. Como que plantamos para o Espírito? Fazendo aquilo que a Bíblia nos ensina. Buscando viver segundo os preceitos do Senhor. Fazendo uso dos meios que Deus nos deu para cultivar o fruto do Espírito. Participando da vida na igreja. Participando da pregação da palavra. Orando constantemente. Lendo a Bíblia. Fazendo uso dos sacramentos. E buscando uma obediência não mínima, mas máxima para a glória de Deus. É assim que nós vamos plantar para o Espírito. Irmãos, principalmente na vida da igreja. Muitos cristãos saem da igreja frustrados e dizem, aquela igreja é fria, aquela igreja não me ama. Eu nunca consegui me conectar com a igreja, mas quando você analisa, a pessoa apenas plantou distância e indiferença. Ela não plantou convívio, ela não plantou uma vida de intimidade, ela não se esforçou para conhecer as pessoas. Ela ia de vez em quando e achava ruim que apenas 2 pessoas pegavam na mão dela. Mas ela não se esforçava para ir pegar na mão de todo mundo. E quer colher intimidade e amizade, é impossível.
Plante para o Espírito. Plante para o Espírito e colha a vida eterna. Pare de plantar para a carne. Deixe de colher corrupção. A palavra de Deus continua e nos diz que nós devemos viver no Espírito para colher os frutos no tempo certo. Porque tudo, como Paulo diz, que nós plantamos, nós vamos colher. E Paulo nos exorta, não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos, se não desfalecermos. Então, a tentação é de cansarmos e desistirmos. Paulo diz, persevere, continue a fazer o bem, continue a plantar para o Espírito. Quando você achar que não está tendo resultado, quando você achar que não adianta mais, persevere, continue, não desanime. Por quê? Porque nós vamos ceifar no tempo adequado. Talvez não nesta vida, mas nós receberemos as recompensas. Isso aqui, irmãos, não é evangelho da prosperidade. Muitas vezes nós temos medo de pregar sobre as recompensas que Deus promete. Nós achamos, olha, eu não posso falar disso porque as pessoas vão achar que Deus está prometendo uma vida de riquezas. Não, não é isso. É algo muito melhor. É muito melhor do que prosperidade aqui nessa terra. É muito melhor do que sucesso aqui nessa terra. São os frutos eternos que Deus nos promete. A Bíblia promete sim recompensar aqueles que plantam para o Espírito, aqueles que trabalham e fazem o bem a todo instante. Por isso, versículo 10, enquanto tivermos oportunidade, façamos o bem a todos. A todo instante, façamos o bem a todos, mas principalmente aos da família da fé. A todos, mas principalmente aos irmãos em Cristo. Nós precisamos perseverar para colher os frutos no tempo certo. Talvez não receberemos nesta vida, mas havemos sim de colher os frutos. Nós vamos encerrar com uma ilustração, uma breve história. Um pregador puritano muito famoso chamado John Flavel, ele pregou um sermão certa vez e um rapaz, um homem chamado Luke Short, ele ouviu esse sermão. E quando ele tinha 103 anos, ele se lembrou do sermão. Ele não era um cristão. Com 103 anos, sentado na frente da sua casa, ele se lembrou de um sermão que ele havia ouvido desse grande e famoso pregador John Flavel. E conforme ele se lembrou do sermão, ele orou ali mesmo, pedindo perdão pelos seus pecados e uma nova vida em Jesus Cristo. Ele viveu mais 3 anos e morreu então com 106 anos. E no túmulo dele estava escrito, aqui está um bebê na graça, com 3 anos de idade, que morreu de acordo com a natureza, com 106 anos. Mas sabe o que é mais interessante dessa história? É que do dia que ele ouviu o sermão para o dia que ele se lembrou do sermão, passaram-se 85 anos. 85 anos depois, John Flavel colheu o fruto do trabalho dele. Quase um século. Provavelmente ele nem sabia, mas o fruto foi colhido. Por isso, irmãos, a nossa exortação final é não vamos desanimar. Vamos perseverar fazendo o bem. Perseverar numa vida em comunhão, cultivando o fruto do Espírito, perseverar na busca pela santidade, perseverar em crucificar a carne, porque nada disso é em vão. Deus vai nos dar os nossos frutos. Feche seus olhos, nós vamos orar.